Olá, amores! Eu sou a professora Edith Meirelles e esse é o canal Matemática com Amor. Nesse vídeo você aprenderá como identificar quando duas retas são paralelas na geometria analítica, ou seja, identificar quando duas retas se encontram observando apenas suas equações. Você terá a equação de duas retas e através da sua observação você vai descobrir se elas são paralelas ou se elas são coincidentes. Mas já vai curtindo aí o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal, que eu te encontro depois da vinheta. Certamente você já viu em alguma situação do cotidiano retas paralelas, mas que condições são necessárias para que essa posição seja definida? Para melhor entendimento, observe a seguinte ilustração. Vamos abordar qual é a condição para que duas retas sejam paralelas. Eu tenho a reta R1, que é y igual a m1x mais n1, e tenho a reta R2, que é y igual a m2x mais n2. A reta R1 tem ângulo θ com o eixo das abscissas e intercepta o eixo y em N1. Ela corta y em N1, que é o seu coeficiente linear. E a reta R2 também tem um ângulo θ, só que ela vai cortar o eixo das ordenadas, o eixo y, no ponto N2, porque o seu coeficiente linear é N2. Então aqui eu vou ter duas retas que são paralelas, elas não se encontram, porque elas formam o mesmo ângulo aqui com o eixo x, com o eixo das abscissas, correto? Coeficientes lineares vão ser diferentes. Não é a mesma reta, mas elas têm o mesmo grau de inclinação, elas têm o mesmo ângulo de inclinação com relação ao eixo x e, por consequência, obviamente, também será o mesmo grau de inclinação com relação ao eixo y. Sendo assim, vamos considerar que as retas R1 e R2 são paralelas. Dessa forma, R1 e R2 formam com o eixo das abscissas, que é o eixo x, ângulos congruentes, no caso θ. Congruente significa iguais. É que em geometria a gente costuma usar o termo congruente e não igual, porque para ser igual tem que estar ocupando exatamente a mesma posição. Assim podemos afirmar que ambas retas possuem coeficientes angulares iguais. Então nós podemos dizer matematicamente que esse é o símbolo de paralelas, de retas paralelas. R1 é paralela a R2, R1 e R2 são as minhas retas, se somente se a tangente do ângulo θ é igual a M1 e também é igual a M2, ou seja, para que as minhas duas retas sejam paralelas, eu vou ter que ter meus coeficientes angulares iguais. Se você não lembra o que é um coeficiente angular, eu vou deixar aqui o card sobre a equação reduzida da reta, que é para você ir lá e ver o que significa. Exemplo 1. Verifique a posição relativa entre as retas de equação. A minha reta R, que é y igual a 3x mais 1, e a minha reta S, de equação 9x menos 3y menos 8 igual a 0. A minha reta R está na forma reduzida e a minha reta S está na minha forma geral. Equação reduzida da reta R, equação geral na reta S. Na equação reduzida eu já tenho como ver o coeficiente angular e linear. Coeficiente angular de R é 3, coeficiente linear de R é 1. E na reta S não dá para ver porque está na forma geral. Resolução. Inicialmente vamos escrever a equação 9x menos 3y menos 8 igual a 0 na forma reduzida, ou seja, isolar y na equação de S, y igual a 3x menos 8 terços. Como é que eu cheguei a esse 3x menos 8 terços? Esse 3y está aqui negativo, ó, ele foi para o outro membro positivo, tá? Então ficou 3y igual a 9x menos 8. E aí o 3, que está multiplicando o y, passa a dividir o 9x e o menos 8 quando muda de membro. Então eu vou ter um 9x dividido por 3 igual a 3x. E eu vou ter um menos 8 dividido por 3 igual a menos 8 terços. E aí nós temos a equação reduzida da reta S. Aqui eu tenho a equação reduzida da reta R, que já estava lá na frente. Assim, o coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S, que é igual a 3. Ó. Coeficiente angular de R, 3. Coeficiente angular de S, também 3. Como os coeficientes lineares
n de r, que é o coeficiente linear da reta R, é igual a 1, e n de s, que é o coeficiente linear da reta S, é igual a menos 8/3, isto é, são diferentes, nós dizemos que R e S são retas paralelas distintas. Então, para ficar mais fácil aqui o entendimento, duas retas são paralelas quando elas possuem coeficientes angulares iguais, coeficientes lineares diferentes. Se os coeficientes lineares também forem iguais, elas serão coincidentes e não paralelas. Será a mesma reta, ou será uma reta por cima da outra, ok? Exemplo 2. Verifique a posição relativa entre as retas de equação. A reta R tem a equação 2x menos 5y mais 1 igual a 0, e a reta S tem a equação 4x menos 10y mais 2 igual a 0. Então, as minhas duas retas R e S estão aqui com as suas equações gerais. Vamos identificar isolando y na equação R e S. Eu escrevi aqui novamente as duas equações gerais para a gente poder relembrar aqui, tá? Ver de onde saiu cada coisa. Então, isolando y na equação da reta R, eu vou ter 2x sobre 5 mais 1 sobre 5. Mesma coisa que aconteceu lá no exemplo 1. Esse menos 5y veio para o primeiro membro aqui, ó. Eu mudei esse 5y para o outro membro e ele ficou positivo. E aí eu mantive aqui o 2x mais 1. E o 5 que está multiplicando o y, ele vai dividir, então, quando mudar de membro. Ele vai dividir o 2x e vai dividir o 1. Então, fica 2x sobre 5 e 1 sobre 5, que é 2x positivo, e aqui o 1 é positivo também. E aqui na minha reta S, eu isolei o y da mesma forma. Negativo mudou para o outro membro, fica positivo, 10y. Aqui manteve o 4x mais 2. O 10 que estava multiplicando o y veio para cá, dividindo o 4x mais 2. Então, ficou 4x sobre 10 e ficou 2 sobre 10. Então, a minha segunda reta aqui vai ter equação reduzida, 4x sobre 10 mais 2 sobre 10. Simplificando os coeficientes na equação reduzida da reta R, observamos que os coeficientes angulares MR e MS são iguais a 2/5. E os coeficientes lineares NR e NS são iguais a 1/5. Assim, nós dizemos que R e S são retas paralelas coincidentes, ou seja, acaba sendo a mesma reta. Essa reta aqui está toda multiplicada por 2, né? Todos os seus coeficientes angular e linear foram multiplicados por 2. Se eu simplificar, 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5, 2 dividido por 2 dá 1 e 10 dividido por 2 dá 5. Então, as duas retas acabam sendo iguais, uma reta está por cima da outra. Na verdade, elas estão na mesma posição. Não vão ser somente paralelas, são coincidentes também. Exemplo 3. A reta y é igual a mx menos 5 é paralela à reta 2y igual a menos 3x mais 1. Determine o valor de m. Aqui eu tenho um exemplo um pouquinho mais elaborado, porque eu já estou afirmando que as minhas duas retas são paralelas. Eu tenho que fazer com que esse m, que é o coeficiente angular dessa primeira reta, seja igual ao coeficiente angular da segunda reta. Aqui eu tenho a reta na sua forma reduzida e aqui eu tenho a reta numa forma bagunçada, porque ela nem está na forma reduzida, nem na forma geral. Tá? Ela não está igual a 0, então está na forma geral. E o y não está isolado, então também não está na forma reduzida. Eu vou terminar de colocar lá na forma reduzida para eu poder encontrar o valor de m. Então vamos lá. Resolução. Chamando a reta, a primeira ali eu vou chamar de R, igual a mx menos 5. Eu vou ter que o coeficiente angular da reta R tem que ser igual a m. E chamando a outra reta de S, 2y igual a menos 3x mais 1, e isolando y, nós vamos ter que a minha reta S é y igual a menos 3x sobre 2, mais 1 sobre 2. Aqui estava fácil que o 2y já está isolado, né? Eu só vou mudar mesmo o 2 de membro para deixar o y sozinho. Então, vai ficar menos 3x sobre 2 mais 1 sobre 2. Então, o coeficiente angular da minha reta S é menos 3 sobre 2. Para que as retas R e S sejam paralelas, o coeficiente angular da reta R tem que ser igual ao coeficiente angular da reta S. E isso implica, então, o m tem que ser igual a menos 3 sobre 2. Ali achei o valor do m lá no m de x. O coeficiente angular da minha reta R, então, é igual a menos 3 sobre 2. Não é difícil, é só o caminho contrário.
Agora resolva os exercícios que estão na descrição do vídeo. Em caso de dúvida, volta, assiste de novo e comenta qual foi a sua dúvida que é para eu poder te ajudar. Valeu? Nós estamos finalizando aqui o nosso vídeo. Eu espero que você tenha curtido. Até a próxima. Tchau, tchau.